Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre intimidade. Intimidade é algo bem bonito. Na verdade, quem não deseja ter intimidade quando começa a caminhada com Cristo? Eu me lembro que logo quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu me lembro que eu queria muita intimidade. Eu me lembro que eu queria uma intimidade que eu almejava bastante. Tinha uma intimidade que eu almejava. E teve um tempo que eu até fiquei um pouco frustrado, assim, porque eu queria muito aquela intimidade com pouco tempo. Tipo assim, era começo ainda, eu ainda estava iniciando, então eu não sabia como que era o processo ainda, como seria. Intimidade, ela não vou dizer que é algo fácil. Ela não é algo fácil, mas é possível. É possível alcançar, é possível tu chegar a um patamar de intimidade com o que você deseja com o nosso Pai. Amém? Eu separei um versículo do livro de Tiago, de chegai-vos a Deus e eles chegará a vós. Tiago 4:8. Eu gosto desse versículo. Uma das formas de nós alcançarmos intimidade é nós chegando-vos a Deus. Quando nós nos achega a Deus, nós nos priva do mundo. Você acaba tendo uma vida dedicada para Deus, uma vida vivendo para Deus. Não vou dizer que não é fácil tu abrir mão do mundo, tu abrir mão dos teus desejos, tu abrir mão das tuas ambições, do que tu gosta, assim, e se dedicar para Deus. Muitas das vezes eu me questionei, eu perguntando para mim mesmo, realmente se valia a pena mesmo dedicar tanto ou fazer tanto assim para Deus. Mas aí depois tu para analisar certos aspectos sobre a eternidade e sobre o que é útil, o que não é útil, tu acaba, pelo cálculo da balança, assim, vendo que fazer a vontade do nosso Pai é bem melhor. E querendo ou não, com isso vem intimidade. Intimidade é bem legal. É bem legal. Eu diria que traz muitos benefícios. Traz muito benefício para a nossa vida ter intimidade com o nosso Pai. Sobre oração, sobre a presença dele, sobre a manifestação dele, sobre a revelação dele, sobre o próprio relacionamento com o nosso Pai, com intimidade, fica mais fluido. Amém? A essência da intimidade. Mais que bênçãos e cargos, Deus quer relacionamento. Existem bênçãos, existem cargos. Além disso, Deus quer relacionamento. Olha só, Deus quer relacionamento. Esse lance de relacionamento no começo eu acredito assim que é um pouco meio assim, poxa, mas Deus não está aqui, eu não tenho um contato com Ele, eu não vejo Ele, como que eu vou conseguir ter um relacionamento profundo? Eu lembro que muitas das vezes eu puxava uma cadeira e me expressava naquela cadeira assim pro Espírito Santo. Falava, sente-se aqui, e querendo ou não foi surgindo um relacionamento. Mas eu me lembro que bem no começo mesmo, logo quando eu comecei, assim, quando eu queria ter intimidade, eu coloquei bem ali, do lado da travesseira da minha cama, do lado da câmera, eu coloquei bom dia Espírito Santo. Até hoje eu tenho esse papel guardado. Aí toda vez quando eu acordava eu falava bom dia, mas eu esquecia muitas das vezes. Mas tipo assim, eu queria gerar essa intimidade, eu queria ter intimidade, eu queria toda vez assim fazer algo para eu ter intimidade com ele. Eu queria muito ter intimidade. Aí eu coloquei esse papel e isso, eu acho que, querendo ou não, os pequenos detalhes, o Espírito Santo ele observa. Ele observa e, querendo ou não, ele prioriza. Ele prioriza assim, cada momento de tudo que nós fazemos, acredito que ele olha e observa. Aí quando tem o checklist dele, dá um positivo aqui. A gente vai construindo. Deus quer relacionamento. Relacionamento é tempo, né? Dedicação. Um relacionamento não se constrói fácil. Até mesmo quando a gente quer conquistar uma mulher ou alguém que a gente ama, a gente tem que se dedicar, tem que fazer um esforço, tem que agradar aquela pessoa, tem que
tem que fazer, tipo, tem que dar o seu melhor para aquela pessoa lá. E ainda assim você ainda pode ser frustrado. Mas com Deus isso não acontece. Você pode se dedicar para Deus, você pode viver para Deus e não ser frustrado. E tem mais, tem os seus benefícios, amém? Ele não deixa de beneficiar você. Deus é benevolente, glória a Deus. Não é sobre sentir, é sobre permanecer. A intimidade se revela no dia a dia, não só no escuto. Olha só, no dia a dia, esse negócio de dia a dia é verdade mesmo. A intimidade, ela tem que ser todo dia mesmo. Todo dia, todo dia. Todo dia a gente tem que escolher ter uma vida assim para Deus, uma vida com intenção de agradar a Ele, de viver para Ele. Não só no escuto, eu até um escuto eu falo não só no escuto, porque o escuto, se bem que a maioria das vezes são 2 dias na semana. Às vezes 3. Às vezes 1, né? Dependendo muito. Mas enfim, os cultos são poucos. Mas no dia a dia, todo dia, acredito que a gente, assim, pelo menos uma pessoa que almeja intimidade, ela tem que parar e, não, eu vou me dedicar aqui pro Senhor. Eu vou fazer aqui pro Senhor, mesmo que seja por um pouco, assim, tipo, assim, trabalho, uma pessoa que trabalha e faz faculdade, onde se tem tempo nisso. É bom que Deus é Espírito, né? Nós podemos nos conectar com Ele mentalmente. Amém? Mas como eu vou tirar um tempo para Deus? Trabalho e faculdade, mas mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o Senhor, Ele vai priorizar e acaba tendo um relacionamento nesse tempo. No começo até pode ser pouco tempo mesmo, só que depois, gradualmente, esse tempo vai aumentando. Tipo assim, quando tu vai conhecer uma pessoa e depois tu quer ficar mais tempo com ela, quando tu vê, tu passa a hora e parece que foi minutos. Mas isso foi a construção do relacionamento, não foi tão imediato. Amém? Tempo, entrega e verdade. A base, fica a dica aí, de qualquer relacionamento profundo. A base de qualquer relacionamento profundo. Eu gosto dessa palavra base, eu até deixei grifado em vermelho aqui porque é a igreja no Congresso. Inclusive, se você quiser dar uma visita lá, se você é de Manaus, a base é a melhor igreja de Manaus. Olha só essa propaganda. Tempo, entrega e verdade. Olha só, a gente precisa de tempo. De tempo e de entrega. Verdade. Tempo, nós precisamos de tempo para nós nos dedicarmos ao Senhor. E nós precisamos de entrega. De entregar a Ele. E verdade, ter uma vida verdadeira para Ele. Sendo verdadeiro, às vezes, esse negócio de verdade agora tocou. Às vezes tipo assim, tu ser sincero, não é muito fácil. Eu me lembro que teve vezes assim, acho que não foi muitas assim, mas teve vezes assim que eu tava me sentindo assim, não tão verdadeiro. Aí eu puxava assim, eu falava, Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar. Eu me lembro que antes de eu falar alguma coisa, eu começava a cair rios de lágrimas dos meus olhos, assim, porque a verdade, ela querendo ou não, ela mexe com o teu coração, com o teu emocional. Mas eu me lembro que toda vez quando eu fui para ter essa intimidade sobre tipo assim, sobre o verdadeiro, o Espírito Santo que mora em nós, que faz morada em nossa vida mesmo, ele sabe tudo que se passa em nosso coração. Ele sabe dos nossos menores defeitos, das nossas melhores qualidades, tudo Ele sabe. Em Salmo diz que Deus sonda os nossos corações. Então Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nossa boca, Ele quer que nós expressamos para Ele. E é muito bom se expressar, porque querendo ou não, acaba vinculando uma amizade, uma intimidade com o Espírito Santo, e é muito bom se expressar para o nosso amigo. Ele gosta. E querendo ou não, às vezes existe coisa assim que nós não queremos falar com o Espírito Santo. Às vezes tem coisa que a gente não quer comentar com ele. Tem coisa que querendo ou não, eu vejo assim que, como por ser algo obscuro, algo escuro, algo das trevas, algo da nossa carne, que é carnal, a gente não quer compartilhar porque ele é luz, assim. Pelo menos eu vejo essa certa dificuldade, assim. Mas ele sempre vai estar ouvindo. Eu lembro sobre o Davi, sobre Betseba lá, que Deus falou, se tu tivesse me impedido, eu não te dei tudo, e se tu tivesse me impedido, eu teria dado.
Então, se Davi tivesse falado, Deus, eu quero uma mulher, eu quero outra mulher, assim, que nem Batseba, eu não duvido que Deus teria dado outra mulher como Batseba. Pelo menos naquele tempo poderia ter outras mulheres, né? Porque se fosse no tempo de hoje, tu ia pegar um pedala óbvio de Deus. Brincadeira, Deus não faz isso. Deus é misericordioso, Deus é benigno. Jesus buscava o Pai e nós, olha só que forte, né? Se até o Filho se retirava para orar, quanto mais nós. Leonardo Rebeli disse numa frase dele que nenhum homem é maior do que a sua oração. Se até o Filho se retirava para orar, quanto mais nós. É interessante que quando Jesus se retirava para orar, um detalhe aqui. Quando Jesus se retirava para orar, toda vez quando Jesus voltava do monte, que relata na Bíblia, ele tinha alguma revelação ou aconteceu algo forte no ministério de Jesus. Olha só, o relacionamento nos traz bênção de Deus. Glória a Deus. Relacionamento, acho que se eu fosse botar em 2 patamares, em 2 níveis de relacionamento, assim que eu poderia agregar, eu iria dizer Bíblia e oração. Digamos, eu vejo como isso um pássaro e um pássaro precisa de 2 asas para voar. Não tem como voar só com uma ou só com a outra, precisa dos 2. E a Bíblia e a oração, acredito que elas caminham junto. Não tem como me dedicar só a um e desprezar o outro, e dedicar o outro e desprezar o outro. Não, a Bíblia e a oração acredito que seja a base de tudo, assim. É muito legal ler a Bíblia, mas também tem que ter oração. Ou então tem gente que prefere orar e despreza um pouco a palavra, mas devemos andar junto. Aí, querendo ou não, eu acredito que isso seja a base, né? Como Jesus se retirava para se alimentar da palavra e, querendo ou não, isso nos alimentava. Querendo ou não, isso fortalecia ele. A leitura, eu sinto Deus falando comigo. Assim Deus fala comigo quando eu estudo, quando eu leio aqui. Poxa, muito obrigado. Eu fico meditando, fico refletindo sobre o que Deus falou comigo. Isso vai me fortalecendo dia a dia. E quando eu falo com Deus, poxa, eu me sinto mais aliviado. É muito bom falar com Deus. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, falar com Deus assim, ai pai, tô cansado, não tá sendo fácil, eu quero isso, eu quero aquilo e é muito bom ter com quem alguém contar também. Nossa, eu acho que se não tivesse o Espírito Santo seria um caos, assim, pelo menos na minha vida, porque o ser humano em si ele já é, como que eu posso dizer, ele já é, tipo assim, ele tem uma carência enorme dentro dele. E sem o Espírito Santo para preencher essa carência, tendo esse relacionamento, como seria? Eu fico um pouco assim, não muito, eu fico um pouco assim, mais na minha, assim, mais em casa e tal. Mas essa carência, esse preenchimento, eu me encho com a palavra de Deus, com a oração, passando tempo com o Senhor. Amém? Deus quer habitar, não apenas visitar. A intimidade é contínua, não ocasional. Todos os dias. Não tem como eu querer me dedicar ao relacionamento hoje e amanhã dar uma pausa. Aí depois eu continuo 2 dias e pauso 3. Tipo, 3 dias eu não me dedico. Eu acredito que por mais que seja um pouco mais, digamos que é uma crescente, ela não é decrescente, ela só vai aumentando. Então, eu não vou dizer que o nosso esforço vai aumentar, mas em si, com o tempo, tu mesmo vai querer tu vai ver uma alta crescência em ti, tu vai ver uma alta subida com o tempo que tu quer ter com ele. Não tem como eu me dedicar a ter relacionamento, ter intimidade com o nosso Pai e com o tempo eu querer ficar menos tempo, não. Com o tempo tu vai querer ficar mais, tu vai querer ter mais relacionamento com ele, tu vai querer se envolver mais com ele, tu vai querer mais mistério, tu vai querer mais revelações. É uma das coisas que a intimidade traz. A intimidade é muito bom. Às vezes certas coisas assim que, por exemplo, existe uma certa, tipo assim, não existe um certo processo para eu chegar num tal ponto. E com a intimidade eu já consigo chegar lá, tipo assim, eu só falo tal ponto, pai, é isso. Aí ele ouve, mas antes disso já teve um anterior, uma busca, uma intimidade antes. Amém? Eu tenho um grande exemplo
Elias, quando ele pediu para cair fogo do céu, quando ele orou para parar de chover, a oração deles foram bem pequenas e rápidas. Mas eu acredito que antes disso eles tinham um relacionamento profundo de oração, de busca do Senhor. E quando necessita ou quando precisa de algo, é só pedir, pai, ou então paizinho, fica a dica. Paizinho é só meu. Aí você, brincadeira de todo mundo. Aí quanto mais gente, melhor. Quando você pede algo, ele responde rápido. Amém? A porta ainda está aberta. Não importa o quanto se afaste, ele continua esperando. Muitas das vezes nessa corrida de intimidade, a gente acaba parando, a gente acaba enfraquecendo, a gente acaba desanimando. E muitas das vezes a gente pensa que até é difícil, que não é mais possível, mas a porta sempre vai estar aberta. Não importa se você parou 15 dias, se você continuar no 17 dia, vai estar lá. O 16 é uma folga, tá? Não importa o quanto tempo você parou, a hora que você decidir continuar, o Senhor vai estar lá. Ele não vai, não, você já desistiu 3 vezes. Eu não vou persistir, não importa não. Você pode desistir quantas vezes quiser, não vou dizer quantas vezes quiser, mas você pode desistir, você pode desanimar várias vezes, você pode enfraquecer várias vezes, mas toda vez quando você quiser renovo, toda vez quando você quiser força, toda vez quando você quiser vigor, o Pai sempre vai estar lá para realizar os seus desejos, assim, não vou dizer para realizar os seus desejos, mas para lhe fortalecer, para realizar os desejos do seu coração. Amém? Basta você abrir, eis que estou à porta e bato. Ele sempre vai estar à porta. Do nosso coração, falando por palavras, falando no culto, ministrando em nossos corações. Amém? Essa foi a palavra sobre intimidade. Acredito que seja o último slide. Tela preta, a pregação da tela preta aí, ó. Coisa da telão preto também. Mas glória a Deus, deixa o seu like aí, não deixe de comentar. Jesus ama você, e se você quer seguir a Cristo, basta abrir mão das suas coisas de errado e seguir a Cristo, amém? Com o tempo você vai seguir mais a Cristo, vai abrir mão de mais coisas, amém? É nóis de Pai, todo.